que todos nós temos que estar bastante atentos e precavidos para evitar cair nas garras desses irmãos, né, que são irmãos equivocados. A gente não tem que ter raiva, ódio desses irmãos, porque são irmãos ainda equivocados. Nós, no passado, provavelmente todos passamos também pelas fileiras da obsessão. Já prejudicamos muitas pessoas, já perseguimos. Hoje, estamos tentando buscar um outro caminho, tentando aí compreender aí o caminho ensinado por Jesus e seguir a nossa trajetória. Vamos lá. A mensagem que está no capítulo 8, versículos 16 e 17, diz o seguinte: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, como sempre, trazendo referências ao Velho Testamento, mostrando as profecias que falavam sobre o Messias, sobre Jesus, para que o povo judeu compreendesse a mensagem do Cristo e compreendesse que ele era o Messias. A gente sabe que até hoje, dentro do próprio judaísmo, ainda não se aceita Jesus como o Messias. Os judeus acreditam que Jesus foi um grande profeta, mas eles ainda esperam o Messias. Os que acreditaram foram o grupo que acabou se tornando cristão, né? Que hoje a gente tem o cristianismo graças a esse racha, essa divisão que aconteceu dentro do judaísmo. Porque o objetivo inicial do Cristo não era criar uma nova religião, era trazer para o judaísmo a sequência daquilo que havia sido prometido através das profecias, que era a reforma da lei, que era trazer a possibilidade do homem encontrar o reino de Deus, que é através da sua reforma íntima, da sua transformação. Vamos lá. Lucas diz ao pôr do sol. São colocações diferentes, mas que dão no fundo a mesma coisa, né? Referindo-se ao fim do mesmo dia em que Jesus curou o criado do centurião e a sogra de Pedro, que era um dia de sábado. A gente veio nos versículos anteriores, vendo Jesus curando o servo do centurião. Isso era no dia de sábado. Depois disso, ele na sequência cura a sogra de Pedro, quando chegam à casa de Pedro, e aí, na sequência, ele vai se deparar com os endemoniados, com as pessoas que estavam sendo obsidiadas, e faz aí o que está escrito aqui, a expulsão, né? Ele retira o processo obsessivo das pessoas. Aqui em Mateus não há indicação de que seja sábado, mas a gente lendo Lucas, a gente consegue entender que isso está dentro de uma sequência do mesmo dia. Foram fatos ocorridos no mesmo dia. Com exceção da citação de Isaías 53, a maior parte das outras mudanças de Mateus não é muito relevante. Tanto Mateus ele faz esse adendo, ele inclui a profecia que está em Isaías. Lucas, como não estava falando para o povo judeu, não fez isso. A diferença dos dois evangelhos são pequenos, não são relevantes. Cura no sábado, vamos lá. É notável que as autoridades não tenham ido contra a cura do criado do centurião no sábado. Essas curas de muitos enfermos e endemoniados tiveram lugar na casa de Pedro. O interessante é a gente ver isso, né? Todas as vezes que Jesus fazia cura ao sábado, os judeus iam em cima dele, porque a lei judaica estabelecia que sábado era o dia de descanso. Não que era proibido curar, não que era proibido fazer o bem, mas o radicalismo havia mudado de tal forma o entendimento que no sábado não podia fazer mais nada. Só que, no caso do centurião, os judeus, estrategicamente, não foram lá reclamar. Ele era a autoridade da cidade. Ele tinha uma centúria, ele tinha 100 soldados sob a ordem dele. Quem é do judaísmo que ia lá condenar um fato que favoreceu a esse centurião? Ali eles ficaram calados.
porque eles estariam colocando os romanos contra eles e a favor de Jesus. Então, a política deles era muito esperta, eles estrategicamente deixaram o fato passar. Mas nos outros casos, na casa de Pedro, eles não souberam, porque foi dentro da casa, ninguém soube, só após o Mateus escrever o Evangelho que se soube disso. Mas aí quando Jesus sai da casa de Pedro e se depara com os endemoniados aos olhos de todos, aí começa o judaísmo, mais uma vez, questionar a postura do Cristo diante do sábado. O sábado era celebrado como um dia sagrado, conforme está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Dia de descanso e de regozijo de todos, israelitas, servos, residentes, forasteiros e animais, em que cessavam todos os seus trabalhos. Isso está em várias passagens do Velho Testamento. Está em Isaías, está em Oséias, está em Êxodo, Deuteronômio, está em Jeremias, está em várias passagens que estabelecem essa questão do sábado. A gente vê que era considerado dia sagrado. Qual era a finalidade? Descanso. E ter um dia onde o indivíduo pudesse cultuar a Deus. Os judeus cultuavam a Deus e os servos tinham o dia de descanso. E não trabalhariam de domingo a domingo. Então se estabeleceu isso. Como se estabeleceu lavar as mãos antes de comer, por causa de contaminação que existia na época. Usava-se tudo isso como fundo religioso, mas na realidade tinha um outro objetivo. Então o sábado era para que o homem no dia de sábado parasse, que senão ele trabalhava o tempo todo, e aí, parado, ele dava atenção à própria família, porque antigamente o que acontecia? Amanheceu, raiou o sol, a pessoa saía para trabalhar. E ela voltava ao cair da noite e ia dormir, porque não tinha iluminação. Eram tochas e muito mal. E assim mesmo, se a gente pensar no judaísmo, o judeu pobre não tinha dinheiro nem para comprar um azeite para manter a lamparina acesa. Então ele mantinha só nas necessidades máximas. E à noite eles iam dormir, porque acordavam 5 da manhã, 4 da manhã, conforme o dia estava nascendo, dependendo da época do ano lá. Raiou o sol, estavam saindo para trabalho. Então, o indivíduo trabalhava muitas horas. Eram 16 horas de trabalho por dia. Então, se estabelece, com isso, uma pausa obrigatória. Por isso que até hoje, a gente vê muito as pessoas falar de ano sabático, o ano do descanso. As terras precisavam passar por períodos sabáticos, que era o rodízio de terra para plantio e para o descanso da terra. Existiam várias normas estabelecidas para isso. O indivíduo que tinha dívidas no ano sabático, ele não precisava pagar, era perdoado. Tinha várias regras estabelecidas no judaísmo para diminuir o peso sobre o povo. Fazia-se uma oferta queimada especial junto com a oferta de cereais e de bebidas, além da regular e diária contínua oferta queimada. Esse dia era o dia que as pessoas iam para o templo, se fazia aquela oferta. O sacerdote, existia um sacerdote especial para o sábado, para que se fosse feitas as ofertas, e as pessoas ali cultuassem a Deus. Era dentro da cultura judaica. Os pães da proposição eram trocados no santuário. Todos os sábados colocavam o pão da proposição, ficavam a semana inteira, no outro sábado se fazia a troca. Isso é a cultura judaica. Até hoje funciona assim. E uma nova turma de sacerdotes assumia seus deveres. O sábado era o dia de troca do sacerdote. No sábado se estabelecia quem era o sacerdote que ia ficar naquela semana. Havia um rodízio de sacerdotes para cuidar do templo. Os deveres sacerdotais não eram reduzidos no sábado. Todos os sacerdotes faziam as mesmas funções no sábado. Porque era o dia de descanso, mas era o dia destinado ao culto de Deus. Então o sacerdote continuava fazendo as suas atividades normais. Porque como ele trabalhava uma semana e depois descansava, ele não precisava ter o descanso próprio do sábado. E até mesmo circuncidavam meninos no sábado. O judaísmo, lá no 8º dia, era obrigado a fazer a circuncisão. Isso até hoje ainda funciona. E quando caía no sábado, não tinha jeito. Era obrigado a ser feito isso. Porque era um ato religioso. Era um ato religioso. Em tempos posteriores, os judeus tinham um ditado: não existe sábado para o santuário, querendo dizer que os deveres sacerdotais prosseguiam.
O sábado, ele era proibido tudo, exceto aquilo que era realizado dentro do templo. Segundo fontes rabinas, na época em que Jesus estava na terra, 3 toques de trombetas por volta da 9ª hora, ou 15 horas, na tarde de sexta-feira, anunciava a aproximação do sábado. Tocava a trombeta na cidade, por volta das 15 horas, dizendo, olha, o sábado vai começar. O calendário deles, o dia judaico é diferente do nosso. Ele começa às 18 horas, por exemplo, do sábado, começa às 18 horas de sexta e termina às 18 horas de sábado. O dia é diferente do nosso. O nosso é de meia-noite a meia-noite, o deles não. Por isso que muitas vezes, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê uma passagem que cita algumas coisas, a gente fala, pô, mas não tem lógica. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Pô, mas como é que pode ao 3º dia? Sexta e ele ressuscita no sábado. Né? Ele ressuscita sábado, aleluia. Ressuscita no sábado. Não. Então a gente vê assim, ele foi morto na sexta, né, na sexta-feira, na crucificação. Ele passa a sexta no primeiro dia, sábado no segundo. Quando está na transição que chega no domingo, ele aparece. Ele aparece ali. No nosso calendário seria no próprio sábado. Mas aí a gente fala assim, ué, mas é ao 3º dia, não diz 3 dias corridos inteiros. Ao 3º dia. Então a gente busca entender isso. Vamos lá, continuando aqui. Diante disso, todos os trabalhos e negócios deviam cessar. Acendia-se lâmpadas do sábado e trajavam-se vestes festivas. Daí, mais 3 toques indicavam que o sábado havia realmente começado. Encerrava-se tudo. Primeiro era o aviso, olha, que nem nas fábricas, alguma coisa, ó, toca o primeiro sinal, ó, vai terminar o expediente. Mas tarde um pouco, encerra e todo mundo para de trabalhar. A turma de sacerdote que estava de saída oferecia o sacrifício matutino do sábado. O matutino do sábado era 18 horas de sexta. E a turma entrante oferecia o sacrifício da noitinha, ambas passando o sábado no santuário. Cada uma das turmas dava ao sumo sacerdote metade da sua porção de pão. Este era consumido durante o sábado no próprio tempo pelos sacerdotes que estavam em condições de pureza. O sacerdote, ele tinha que estar em condições de pureza. Lembra? Não chegar perto de leprosos, não tocar em doentes, não tocar em pessoa com febre, não tocar em mulher que estivesse menstruada. Se ele tivesse cumprido isso, ele estava em pureza, aí ele podia entrar. A mente dele podia estar toda contaminada, mas ele não podia ter tocado em coisas que tiravam a pureza. Os cabeças das famílias das turmas entrantes determinavam por sorte que família serviria em cada dia especial de sua semana de ministério e quem desincumbiria as funções sacerdotais no sábado. Tinha todo um sorteio, as famílias eram alternadas. Assim, existia uma hierarquia dentro do sacerdócio entre eles e era um povo à parte. Eles eram um povo à parte. Eles tinham situação financeira equilibrada, se alimentavam bem, tinham todo um prestígio diante do povo e o povo era largado de mão. Os romanos, quando dominaram os judeus, o que eles fizeram? Permitiram que esse povo, os que lideravam os templos, continuassem com todas as suas regalias, para que mantivessem o povo sob controle, para que não tivesse rebelião. Os romanos sempre faziam isso. Em cada lugar que eles dominavam, eles pegavam a religião local, davam autoridade aos dirigentes disso, para que eles, através da religião, mantivessem o povo. Os sacerdotes do judaísmo não estavam se importando muito que os judeus estavam sob o domínio dos romanos, porque eles não sentiam isso. Eles não sentiam isso. Eles viviam bem. O povo não. O povo pagava tributos a César, a gente não pode esquecer isso, e tributo ao templo. Eles eram taxados 2 vezes, porque Roma permitia. E aí, o tributo a César era superfaturado, porque o coletor de impostos roubava uma parte para si, cobrava acima para poder enriquecer, e aí o povo já ficava na míngua. O que sobrava, o sacerdote ia e tomava para ele. E era dividido entre os sacerdotes. O povo ficava na miséria absoluta. Por isso que a gente sabe que, na época do Cristo, a miséria era absoluta, gente.
Era uma refeição por dia, uma roupa que eles tinham apenas, era difícil alguém ter mais de uma peça de roupa. Não se tinha cama, se dormia sobre a própria túnica ou no máximo uma esteira. Não havia mobiliários na casa. A comida era feita naquele forno de barro, com o pão era feito ali. Botava-se as ervas dentro para esquentar e botava o pão pelo lado de fora. As coisas eram assim. Era muito difícil a vida. Por isso que esse povo, quando ouve a mensagem do Cristo, correu para Jesus. O povo pobre correu para o Cristo. Porque era uma mensagem de consolo. Uma mensagem que dizia que apesar de tudo isso existia o reino dos céus. Que era uma conquista interior do indivíduo. Que a vida continuava. Jesus vem trazer mensagens importantes e consoladoras para a época. É importante que os israelitas individuais se lembrassem de guardar o sábado, porque a violação dele era considerado rebelião contra Jeová, Deus. Jeová era o nome que se dava a Deus na época. E era punido com a morte. Quem trabalhasse no sábado estava fazendo rebelião, se rebelava contra Deus, e aí era condenado à morte. Olha o absurdo. Inclusive quem fazia caridade no sábado era condenado à morte. O radicalismo chegou a esse ponto. No início, não. Com o passar do tempo, chegou a esse ponto. Restrições sabáticas, rabínicas, intencionava-se originalmente que o sábado fosse uma ocasião alegre, espiritualmente edificante. Essa era a função. Era um dia de descanso, das pessoas interagirem entre as famílias, entre os amigos, ir ao templo. Seria um dia de festa, de alegria. E aí passou a ser um dia de opressão. Mas os líderes religiosos judaicos, no seu zelo de diferenciarem tanto quanto possível dos gentios, especialmente depois do retorno do exílio babilônico, aos poucos os tornaram penosos para aumentarem grandemente as restrições sabáticas para 39. Existiam 39 restrições. Praticamente tudo. O indivíduo não tinha direito a fazer nada. Com inúmeras restrições menores, que eram subdivididas. Existiam as restrições principais subdivididas. Eram leis absurdas. Por exemplo, pegar uma pulga era proibido como caça. Verdade. Se você pegasse pulga, tu estava caçando. E tu era morto por causa disso. Verdade, gente. Olha o nível de absurdo que a gente chega com lei religiosa. Não tem nada a ver com religião isso. Sofredor não podia obter alívio a menos que estivesse ameaçado de morte. Se você estivesse com dor, essa dor não vai te matar, vai ficar com dor. Ninguém podia cuidar de você. Porque senão o indivíduo, você ficava vivo e o indivíduo morria, porque ele seria condenado à morte. Não se podia encanar um osso fraturado. Encanar é botar uma tala, era o termo da época. Nem enfaixar o entorse. Naquele dia não podia. Estes líderes religiosos judaicos invalidaram o verdadeiro objetivo do sábado porque tornaram o povo escravo de tradições em vez de o sábado servir ao homem para a honra de Deus. Porque o objetivo era o sábado servir como dia religioso. A gente vê que a Igreja Católica, no catolicismo, né, no cristianismo que veio depois, se estabeleceu o domingo. O domingo era o dia de ir à igreja. Até hoje as pessoas ainda têm esse culto, né, de ir à igreja ao domingo, porque se estabeleceu um dia que vamos parar, vamos reunir em família, vamos à igreja. O judaísmo era no sábado. E vamos lá, lê-se que foram 2 tardes, segundo o cômputo judaico. Uma foi ao pôr do sol, cerca de 18 horas, que marca o fim do dia e o princípio do outro. As horas seguintes, quando já haviam trevas, era também chamada de tarde. Essas horas seriam o começo de um novo dia, isto é, domingo. Provavelmente o povo só começou a chegar na casa de Pedro no fim de sábado. Ainda tinha esse detalhe, né? Existem algumas pessoas que acreditam que os próprios judeus começaram a chegar no final, depois das 18 horas. Por quê? Para que eles mesmos não estivessem correndo em erro. Porque temiam, né? Temiam o sacerdote do judaísmo, e eles estavam infiltrados em tudo que é lugar. Tinham olheiros em tudo que é lugar.
o povo estaria evitando alguma impropriedade em buscar a cura no dia de sábado para evitar profaná-lo. Apesar de Jesus ter sido ter feito a maioria das curas após as 18 horas, o que já dava início ao domingo, curou também muitos enfermos no sábado, como podemos ver o criado do centurião, a sogra de Pedro, o endemoniado na sinagoga e tantos outros que a gente vê por aí. Jesus não se importava. Parecia que ele fazia de propósito. Aparecia, ele parece que saía sábado e falava assim, eu curo. Porque ele estava afrontando a lei. Porque ele queria mostrar que o homem é mais importante que o sábado. A vida humana é muito mais importante que o sábado. Do que adianta você cultuar a Deus e deixar o teu próximo sofrendo, morrer? Porque chegou um ponto que nem a pessoa em caso grave poderiam ser atendidas, por tamanho fanatismo. Jesus expulsando, né? Tapneumata. Os espíritos, demônios, em Lucas e em Marcos, né? Em Lucas e Marcos ele fala dos espíritos, né? Mateus fala de espíritos e os outros falam em demônios. É a mesma coisa. Daimon, do grego, significa espírito. Sócrates relata nos seus ditos, né, nos seus escritos lá que foram feitos depois dele, por Heráclito, que ele tinha um daimon, que era um espírito amigo. O termo demônio começou a ser depois estabelecido com todos os espíritos como demônio por causa da questão de Jesus expulsar algum e se radicalizou isso. Todos nós temos os nossos daimons, os nossos espíritos protetores, ou, conforme diz alguns, os nossos anjos da guarda. Todos nós temos. O termo quer dizer espírito. Então, a gente tem que ficar, ou pneumata, que é espírito também, dependendo da língua. Jesus expulsa, né, os demônios com a frequência reconhecidos na literatura intertestamentária como agentes de doença. Naquela época se acreditava que a maioria das doenças eram oriundas de espíritos. Havia uma ignorância muito grande. A gente sabe assim, os processos obsessivos, muitas vezes as epilepsias que surgiam, os processos de loucura, tinham muito a ver com obsessão. Mas nem sempre as doenças eram oriundas de obsessão. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Os espíritos obsessores podem fazer algumas coisas além do que a gente imagina? Podem. Eles vão além? Vão. Muitas vezes sim. Porque eles começam a desequilibrar no que diz respeito à energia, às nossas vidas, e tendemos, com sobrecarga de energia deletéria, a adoecer. Isso é fato. Mas a gente não pode chegar ao ponto de achar que tudo que acontece nas nossas vidas é de responsabilidade dos obsessores. Antigamente, tudo era responsabilidade do diabo. Tudo. Qualquer coisa que acontecia, as pessoas falavam que era o diabo. Tentação do diabo, tudo. Aí, a doutrina espírita vem e diz, o diabo não existe. Aí o pessoal fala, e agora? O que a gente faz? Aí surge o obsessor. Falou, já tem outra desculpa. E aí estabeleceram que o obsessor passou a ser responsável por tudo. A gente tende a terceirizar a culpa. E o obsessor passa a ser culpado de tudo. A gente mete o pé na jaca comendo, estraga toda a saúde, e aí o obsessor é o culpado. Né? Tudo. A pessoa vive uma vida totalmente desregrada no que diz respeito ao sexo, em todos os aspectos, e aí a culpa é do obsessor. O obsessor, ele nos estimula naquilo que nós temos tendência. Ele não me obriga a fazer o que eu não gosto, ele me obriga a fazer o que eu gosto. Ele não me obriga, ele me estimula a fazer o que eu gosto. Então não vamos querer botar a culpa no obsessor. Eles realizam muitas coisas, eles atrapalham muitas vezes as nossas vidas, atrapalham. A gente não tem que ficar cego com referência a isso que a gente vê no próprio Evangelho. A doutrina espírita nos mostra isso e o Evangelho também nos mostra. Que os espíritos realmente eles causam alguns problemas, mas a origem disso tudo está em nós. Eu gosto sempre de citar uma página que está no livro Religião dos Espíritos, que é o Na Hora da Crise, onde Emmanuel diz, obsessão é questão de sintonia. O espírito, para me obsidiar, eu tenho que sintonizar com ele. Então, eu favoreço a obsessão. Temos que ter bastante atenção nisso.
Em vez de colocar a culpa, vamos mudar as nossas atitudes, que aí eles não nos influenciam mais. No Novo Testamento, eles são normalmente qualificados com o adjetivo de maligno. Os espíritos malignos, os espíritos obsessores. Porque o termo obsessão veio surgir depois. Isso já era Kardec. Kardec trouxe alguns termos novos. E aí esses termos foram sendo adaptados. Por exemplo, espírito, espiritismo, espírita. É termo moderno. Temos 150 anos, 160 anos aí. É engraçado que a gente vê em algumas traduções da Bíblia, lá no Velho Testamento, passagem de que é proibido consultar os espíritas. Não existia nem o termo na época, lá no tempo de Moisés, não existia o termo. E aí já se adaptou, por quê? Vamos colocar o espírita como um problema. O termo nem existia, o termo é de 1850 e pouco. Então, é a forçação de barra para colocar culpa, né? Espírito do grego pneuma, uma corrente de ar, um sopro, uma brisa, um espírito, a alma racional, o princípio vital, um anjo, um demônio. Você vê tudo que pode ser. Porque se a gente parar e pensar que um espírito superior, a gente pode dizer que ele é um anjo, né? Não naquele aspecto teológico, mas um espírito que já alcançou luz, que é um espírito bom, e que um espírito que é ainda totalmente sem evolução, um espírito atrasado, é um espírito, a gente pode classificá-lo como um demônio, no terminologia antiga, é a mesma coisa. E pode ser meio um vento. Pneu é um vento, um sopro, uma brisa. A língua pobre favorece. Por quê? As pessoas, tem muita gente que fala assim, poxa, sente como se tivesse um arrepio, quando tem a presença de um espírito. Já as pessoas muitas vezes falam isso, fiquei todo arrepiado, senti um vento. É a presença do espírito, é a energia, o contato perispirítico. O perispírito do médium, do indivíduo, sendo tocado pelo perispírito do espírito. E aí sente essa sensação. Aí se cria a sensação de parece que uma brisa, um vento, um sopro, alguma coisa passou pelo indivíduo. Endemoniado. Daimonizomai. Ser excitado por um demônio, estar possuído, ser atormentado por um demônio, de daimon, demônio, estar aflito, atormentado, possuído por um espírito maligno ou por um demônio. Essa era a visão. Ou, na nossa visão atual, estar obsidiado. O indivíduo que está obsidiado, que muitas vezes age de forma totalmente desconexa. Porque a obsessão ela vai de simples a uma possessão. Porque existe a obsessão simples, aquele espírito que chega perto de você e sopra uma coisa no teu ouvido para te influenciar a tomar atitudes, e aí o indivíduo vai permitindo, chega a um ponto que ele praticamente te domina e controla as tuas ações. Esse é o caso gravíssimo já da obsessão. E é esses casos que Jesus estava tratando ali, esses processos obsessivos já muito graves, já muito avançados. E aí tem o final na profecia de Isaías, né? Tomou as nossas enfermidades. Parece que Jesus tomou e ninguém ficou mais doente. Aí a gente fala assim, mas deu errado. A sala aqui está cheia. Né? Tem alguma coisa errada. O que quer dizer? Tomou as nossas enfermidades, né? Profecia messiânica que se encontra em Isaías, no capítulo 53, versículo 4. A citação foi tirada do hebraico, porém, a Septuagésima, que é uma versão já do cristianismo, interpreta essa profecia como referência ao pecado. Ele tirou o nosso pecado, que é uma outra visão até aí, né? Jesus tirou o nosso pecado. E aí, os erros que a gente continua cometendo? Ficam aonde? Porque o mundo deveria ter ficado santo. Se ele tirou o pecado do mundo, não justifica a gente estar cometendo os erros ainda. Mas aí alguns dizem assim, não, ele limpou, você não tem culpa mais do pecado, então eu continuo errando, aí eu falo, aceito Jesus e meu pecado está limpo. E eu não resgato mais isso. Eu não preciso prestar conta dos erros que eu cometi, basta eu levantar a mão e dizer, estou salvo. Não tem lógica. Jesus, em momento algum, fala isso no Evangelho. Ele diz, a cada um será dado segundo as suas obras.
Eu vou arcar com as consequências das minhas obras. Vou receber aquilo que eu faço. Então Jesus não disse que eu levantar a mão, que ele tirou o pecado e a gente está livre, está todo mundo absolvido. Ele não disse nada disso. Ele fala o tempo todo na necessidade da transformação moral. Essa é a posição de Jesus. No grego, a expressão é enfática. O Messias Cristo Jesus veio com a finalidade de aliviar o sofrimento humano, mostrando o caminho para a perfeição. Jesus, ele veio trazer um caminho de equilíbrio. Essa tradução, ela não está muito adequada. Ele retirou as nossas enfermidades. Não está adequada. Ele tirou, sim, muitas vezes, através do consolo, o peso do erro, mostrando ao indivíduo que há a possibilidade de, apesar de todos os erros, ele fazer uma reforma e quitar tudo isso. Porque aquela condenação que se tinha ideia, que era condenação direta para um suposto inferno, não é real. Essas enfermidades morais, elas podem ser retiradas das nossas vidas através de uma reforma. E a reforma está devidamente delineada no Evangelho de Jesus, como deve ser feita. Esse versículo tem recebido diversas interpretações. E aí começam a teologia. Teólogo é uma praga, gente. Refere-se ao ministério espiritual do Messias ao levar o pecado do mundo. Né? Jesus levou o pecado, acabou. Não tem mais pecado do mundo. Esqueceram de dizer para todo mundo que as pessoas continuam fazendo. Pecado é os erros morais. As coisas erradas, e as pessoas continuam fazendo. Segundo, o uso de Mateus indica apenas as doenças físicas. E a gente continua adoecendo. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Terceiro, refere-se a ambas as coisas, o pecado e as enfermidades, provavelmente considerando as doenças como resultantes do pecado, ou então com ligação direta ao pecado. O Messias veio para tratar da enfermidade física e espiritual da natureza humana. Jesus está nos tratando. Quando a gente permite a entrada do Evangelho em nossos corações, que a gente começa a mudar as nossas atitudes através de reforma íntima, através do desenvolvimento do amor, as enfermidades vão embora. O pecado vai embora, porque o indivíduo reformado não erra. Você imagina, por exemplo, um Chico Xavier matando alguém. Incompatível com a envergadura moral dele. Bezerra de Menezes, Madre Teresa, incompatível. Porque já fizeram a reforma moral. Já foi retirado deles o pecado, através dos seus próprios esforços. A Escritura e a tradição judaica entendem que toda doença é causada direta ou indiretamente pelo pecado. No judaísmo, essa era a cultura. Toda doença era oriunda do pecado. Por isso que o leproso era uma pessoa condenada por Deus. Por isso que a pessoa que estava com febre era impura. Por isso que tocar o enfermo trazia impureza para o sacerdote ou para quem o tocasse. Porque ele era um pecador. A enfermidade era pecado. Sinto informar que somos todos pecadores. Somos todos enfermos. Não é verdade? Dentro da cultura judaica, sim. Isso nos encoraja a procurar uma conexão mais profunda entre o versículo 17, que é o que nós estamos estudando, e Isaías 53:4, que é o da profecia. Os dois verbos que ele usa são naçã, assume nossas enfermidades, e esse balan, levou as nossas enfermidades. Porque diz que ele assume, como se Jesus ficasse doente no nosso lugar, e leva embora. E aí, as doenças são oriundas das nossas atitudes, a gente erra e Jesus sofre. Porque dizem que Jesus, na cruz, expiou as nossas dívidas. E aí? Faltou, a gente tinha que ficar mais tempo pendurado, gente, que as minhas ainda estão aqui. Tiraram ele rapidinho. Tinha que ter deixado ele pelo menos uns 30 séculos lá para expiar todo mundo, porque a gente continua com as nossas dívidas morais. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, que não tem ele mesmo a força de substituição, embora possam ser interpretadas dessa maneira. São possam ali, mas possam. Entendeu? Jesus não nos substitui. Não tem o poder de nos substituir na dor.
Ninguém substitui ninguém na dor. Se eu tenho alguma coisa para passar, eu vou passar. Eu preciso resolver isso. Eu vou botar o meu parente para sofrer no meu lugar. Eu amo meu filho está sofrendo, eu vou sofrer por ele. Não tem isso, não existe. Não existe essa possibilidade. Cada um sofre. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz que o indivíduo que erra vai pagar até a terceira geração. As pessoas falam, mas aí está dizendo que a pessoa paga pela dor do outro. Não, porque se a gente parar para pensar, até a terceira geração, a possibilidade de você reencarnar é muito grande. E aí você vai resgatar suas dívidas. Esse é o objetivo. É porque a partir da terceira geração, você estará voltando. E aí, voltando, os teus débitos serão resgatados. E não que o teu avô, o teu bisavô vai pagar por você. Pode ser que o bisavô seja você mesmo. O seu bisavô não, bisneto. Seja você mesmo. Mas não, eu cometo um erro e aí meu neto vai pagar por mim. Cadê a justiça divina? Aonde está a justiça nisso? Não pode existir isso. Se eu erro, eu pago. Não tem como eu transferir para o outro as minhas dívidas. Mas até mesmo aqui é uma conexão mais profunda do que possamos perceber à primeira vista. Esses fatos que encontramos no capítulo 8 foram estruturados para enfatizar a autoridade de Jesus. Mateus, esse capítulo 8, todo ele é sobre o poder de Jesus. Todas as passagens falam sobre isso. O poder que Jesus tinha, inclusive de curar. Aí fala assim, mas como é que Jesus curava se a pessoa tem que pagar a dívida? Porque as dívidas estavam quitadas. Uma multidão, Jesus cura alguns. Por que não curou todos? Alguns estavam aptos, outros não. Na cura de um cego, Jesus diz que ele curou aquele cego para que se cumprisse as escrituras. Para que ele mostrasse o poder dele. Então é isso que a gente tem que entender. Esse capítulo todo tem esse objetivo. Essa autoridade nunca foi usada para se fazer a ele mesmo. Jesus não usava a autoridade para aparecer, para dizer eu sou o poder. Ele usava a autoridade dele para aliviar o sofrimento do outro, para mostrar que existe outra coisa além dessa vida material, essa vida de sofrimento que a gente muitas vezes vive. Ele curou o leproso desprezado, no versículo de 1 a 4, o servo do centurião gentio que estava doente, nos versículos de 5 a 13, outros doentes, no versículo 14 a 15, e não importa quantos, nesse, que eram vários endemoniados, 16 e 17, pois após os importantes fatos relatados aqui, que é de 1 a 17, o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Jesus não usou o poder para ter luxo, para ter conforto, para ser respeitado pelos judeus todos, pelos romanos, para botar autoridade em cima deles. Jesus diz, ele não tinha lugar onde repousar a cabeça. Jesus não tinha. Jesus dormia ao relento, andava pelas ruas, se hospedava na casa de Pedro. Não tinha. Qual é a casa do Cristo? A gente sabe que existe a casa de Maria, mas Jesus sai de casa para cumprir a tarefa dele. E Jesus não tinha mais onde morar. Ele morava onde o hospedavam. Não tinha mais. E a grande maioria das vezes, nas trajetórias de Jesus, andando, ele dormia na rua. Dormia nos cantos. Era assim que Jesus fazia. Processo obsessivo, gente, é uma coisa muito séria. Muitas das pessoas não dão muito valor a isso, acreditam que isso é besteira, que isso não existe. Mas existe, é fato. Todos nós estamos sujeitos a isso. Existem fatos assim que são gritantes, que o processo obsessivo se apresenta com muita clareza. E tem fatos que são muito sutis, o indivíduo muitas vezes nem percebe que está sendo envolvido num processo obsessivo. Melhor maneira de se precaver de um processo obsessivo, qual é? Fazer a transformação moral. Porque questão de sintonia. Se eu mudo a minha sintonia para melhor, o obsessor não me alcança. É assim que funciona. Então eu preciso me melhorar. Ser um homem de bem para não sofrer assédio obsessivo.
Quanto mais você tenta melhorar, mais eles te atacam. Quando a gente, muitas vezes, o indivíduo chega numa instituição, seja ela qual for, religiosa, os obsessores saem, os inimigos dessa pessoa, saem um ataque. Tentam fazer com que a vida da pessoa dê uma piorada relativa, para que a pessoa fale assim, fui para ali e minha vida piorou, e abandone. É muito comum isso. E o que eles fazem muitas vezes? Ele vai no indivíduo, o indivíduo está ali, indo numa determinada religião, está mais ou menos equilibrado, ele começa a atacar a periferia. Parentes, amigos, chefe, começa... Para quê? Para que essas pessoas te irritem e você, irritado, baixa a tua faixa vibratória e eles te acessem. É assim que acontece. E eles tentam nos prejudicar de várias maneiras. Muitas vezes, com coisas físicas mesmo. Conseguem, muitas vezes, fazer fenômenos físicos, usando o ectoplasma, que eles arrumam de qualquer médico que tenha doação no ambiente. Eu nunca mais me esqueço, de vez em quando, o grupo daqui já conhece essa história. Eu tinha meus 17, 18 anos, na porta da minha escola, já trabalhava com mediunidade, minha mediunidade começou aos 15 anos, falando muita besteira na porta da escola, aquele grupo à noite, a gente tudo na porta da escola, uma roda, o espírito veio se aproximando de mim, me deu uma paulada, eu caí no chão, e aí todo mundo rindo, né? Ninguém entendeu, aquele montão de amigos em volta, todo mundo rindo, eu, ai, tá doendo, tá doendo. O pessoal, que tá doendo, o que foi? Foi, tomei uma paulada, né? Eu, tá maluco? Aí começou todo mundo a rir, como é que eu tomei uma paulada? Quando eu abri a blusa assim, tinha um lã aqui. Foi uma debandada. Todo mundo lembrou que tinha que ir para casa, todo mundo foi embora. Porque aí saiu do ridículo, porque eu caí no chão. Mediunidade que eu tinha já na época, que eu já comecei mediunidade aos 15 anos. Ali no meio da... Imagina, jovem de 17 anos, só sai coisa boa, né? Aquele papo saudável, né? Digno dos obsessores. Tomei uma paulada, gente. Aproveitou uma oportunidade. Me deu uma baita de uma pancada. E eu caí no chão. Assim, não foi comigo. Caí no chão. E aí, eles conseguem. Mas, por quê? Em vigilância. Jovem, não tinha nada com nada, tá? Tinha mediunidade porque a mediunidade apareceu, estava já, né, trabalhando mediunidade nessa época. A primeira manifestação mediúnica minha tem 43 anos. Já deu para ver que eu sou velho, né? Então, é muito tempo. Então, já estava ali, aí eles aproveitaram uma brecha, que era mais do que uma brecha, um caminho aberto, e me deram uma pancada. Há pouco tempo, tomei uma estacada no peito. Também, o espírito chegou perto de mim, me cravou um troço no peito, mas foi um caos. Estou até hoje tratando o peito por causa disso, queria uma lesão bárbara no perispírito. Merecimento meu, não tenho dúvida disso. São processos que ocorrem. A gente tem que estar vigilante. Vamos dizer que as nossas enfermidades são todas essas. Não, mas as enfermidades que têm muitas vezes a ver com o perispírito, ou são lesões que nós trazemos do passado por atitudes, ou são lesões, muitas vezes, oriundas de atitudes do campo espiritual. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ninguém está imune. Ninguém está imune. A gente tem que colocar as barbas de molho, literalmente, porque senão vamos ter problemas. Já é medir 3 ali, hein, caramba. Falei muito hoje. Eu fico... Então, eu sei, está acabando. Vocês imaginam, até hoje eu falo muito, imagina com 17 anos no meio o líder da falação de besteira, né? Então, aí eles me acertaram bem. Então, a gente fica cada vez mais cuidadoso. E quem trabalha no campo da mediunidade, nós temos o nosso grupo de médios aqui, trabalhamos com desobsessão, a gente é vigiado o tempo todo. Os obsessores nos seguem, veem nossa vida com muito cuidado, estão sempre nos observando. Porque eles ficam esperando brecha, porque nós somos os inimigos. Porque a gente está trazendo, muitas vezes, espíritos do grupo deles para transformá-los moralmente, tentando acolhê-los, conversando, fazendo com que eles mudem. E a gente muda muitos espíritos nesse trabalho. Às vezes a gente traz líderes desses que são muito mais duros, muito mais difíceis, demoram muitas vezes meses
sendo trazidos para a gente conseguir qualquer coisa, tem toda uma estratégia montada para a gente trabalhar com eles. Não é fácil. E esses espíritos ficam nos monitorando e criam dificuldades em tudo que é lugar. Se a gente facilitar, é tropeço certo. Tropeço certo. E aí vem tudo que vem em consequência. Então, temos que ter muito cuidado. Jesus vem nos alertando isso há 2000 anos. Jesus fala de tudo, gente. Às vezes a gente acha que Jesus é passado. Não. Jesus é presente. A mensagem de Jesus é atemporal, ela não passa. Jesus hoje está presente em nossas vidas. Quando Jesus fala de enfermidade, quando ele fala de ansiedade, nós estudamos daqui a pouco Jesus falando de ansiedade. O que hoje é o mal da humanidade? Ansiedade, gente. As pessoas estão depressivas, estão com problemas no campo psíquico por causa da ansiedade. E Jesus lá atrás nos alerta para o cuidado com a ansiedade. Jesus fala dos nossos erros, Jesus fala dos processos obsessivos, Jesus fala dos nossos problemas familiares. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente vê que Jesus fala de todos os aspectos da vida. Porque ele sabe que nós ainda incorremos nesses erros. E ele faz alertas. E por isso que quando o Evangelho é muito bem estudado, quando ele é muito bem assimilado, a gente vai encontrando o antídoto para tudo isso. E vai tendo mais facilidade em passar pelos problemas. Eles não deixam de existir, porque são testes. Os problemas continuam. E ir para o Evangelho do Cristo e falar assim, vou seguir o Evangelho do Cristo, acabou meu problema, é não entender a vida. Quando a gente vê uma vida de Chico Xavier, viveu o Evangelho de Jesus, viveu. Teve problema do início ao fim. Hoje é um espírito com um patamar evolutivo bem considerável. Quando a gente vê Francisco de Assis, eleito homem do milênio, teve problemas a vida inteira, só que passou. Teve facilidade em passar pelos problemas, porque tinha o Cristo no coração. Tinha entendimento do caminho a seguir. É isso que a gente tem que ter. Não vamos ficar livres dos problemas, não vamos ficar livres das doenças, a gente vai passar pelos problemas, vamos passar pelas doenças. Vamos vencer os problemas e as doenças. Com Jesus. Com o Evangelho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é egoísta, diz só ele. Não. O Evangelho dele, a mensagem dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente seguir aquele caminho, vamos encontrar a verdade, vamos ter uma vida digna. É isso que Jesus está nos dizendo. Basta a gente olhar com um pouco mais de sabedoria para aquilo que está escrito há 2000 anos, que alguns acham que está cheirando a naftalina, que é coisa velha, mas não é. É atual mesmo. Jesus nos abençoe.